Olá, vamos continuar então estudando um pouquinho ainda mais sobre as bactérias. Nesse momento nós vamos falar especialmente sobre o funcionamento de uma célula bacteriana, vamos falar então do metabolismo, começando a falar como ocorre o processo de alimentação, de nutrição das bactérias. Então, a grande maioria das bactérias é do grupo das chamadas heterotróficas. Então, são aquelas bactérias que, assim como nós, animais, como os fungos, como os protozoários, precisamos obter o alimento a partir de matéria orgânica já pronta, que já está sintetizada, então que veio, né, o que foi feito por organismos autotróficos. Então, a grande maioria é heterotrófica. Mas nós temos também bactérias ditas autotróficas, que elas conseguem sintetizar o próprio alimento por meio de reações que nós vamos ver na sequência. Começando a falar então um pouquinho sobre as heterotróficas, já que é a maioria, então de que forma elas se alimentam? Então, elas vão absorver, né, compostos que vêm, então, do ambiente. Né? Então, elas vão ser moléculas orgânicas que vão ser provenientes de outros seres vivos. Pode ser seres vivos ainda vivos, como no caso das bactérias parasitas, né, que vão se alimentar parasitando organismos vivos, ou, na grande maioria, aí são as bactérias heterotróficas saprófitas, ou saprófagas, que se alimentam, então, de matéria orgânica que vem dos seres vivos, mas que já estão mortos. Então, elas se aproveitam de matéria orgânica morta, decompõem essa matéria orgânica para obter o seu alimento. Então, essa é a principal diferença entre as saprófitas e as parasitas. No caso das saprófitas, a matéria orgânica é de organismos já mortos. E, no caso das parasitas, então, de matéria orgânica vindo dos organismos vivos. De qualquer forma, elas vão absorver essas moléculas orgânicas para poder, então, se alimentar, diferente das autotróficas que sintetizam seu próprio alimento. Vou chamar a atenção para dois grupinhos aqui de bactérias, que são as clamídias e as rickétsias, porque essas bactérias, elas são parasitas intracelulares obrigatórias. Nós já tínhamos visto lá atrás que todos os vírus eram parasitas intracelulares obrigatórios. Aqui no caso das bactérias, não. Poucas são exatamente, né, assim, obrigatórias, né, esse parasitismo intracelular, que é o caso desses grupos aqui. Então, as clamídias são encontradas também em humanos, e as rickétsias só foram observadas como parasitas em insetos e carrapatos. No caso das clamídias, elas podem, inclusive, formar, então, formas resistentes, né, os esporos, que são liberados pelo ar, e elas vão ser, assim, digamos, um tanto danosas. Uma das principais, aí, das mais agressivas doenças sexualmente transmissíveis é causada por uma clamídia, por exemplo, e também temos um exemplo aqui do tracoma, que é um tipo de conjuntivite que acomete os olhos humanos e que é causado, então, por clamídias. Então, chamar a atenção que elas são parasitas, como muitas outras bactérias, mas, nesse caso, intracelulares obrigatórias. Dentre as bactérias autotróficas, então são aquelas que conseguem sintetizar, produzir seus próprios compostos orgânicos, nós temos dois grupos. Nós vamos chamar, então, primeiro o grupo das fotoautotróficas e, na sequência, vamos falar das quimiautotróficas. Então, fotoautotróficas, o nome já ajuda, foto, vem de luz, então elas precisam da luz para promover, né, essa reação química, essa síntese dos seus compostos orgânicos. As fotoautotróficas fazem, então, por fotossíntese. Então, se der luz, o nome já ajuda, como eu já falei. Então, elas fazem um processo semelhante ao que as plantas fazem, ao que as algas fazem. É o caso aqui das proclorófitas e das cianobactérias. Então, são organismos procariontes que conseguem fazer fotossíntese como os outros organismos, né, que a gente vai estudar mais adiante, que são as algas e as plantas. No caso das proclorófitas, elas possuem clorofilas A e B, que é o mesmo tipo de clorofila encontrado em algas e vegetais. Então, nesse caso aqui, lembrem, elas possuem clorofila, mas são seres procariontes, então não tem cloroplastos, tá? Então, possuem o pigmento, que vai ser responsável, então, por fazer essa fotossíntese. E, junto com as cianobactérias, que possuem outro tipo, né, possuem a clorofila A, que está presente, então, todos os fotossintetizantes, outros pigmentos como as ficobilinas. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as cianobactérias mais à frente. Então, esses grupos aqui são os principais responsáveis pela produção de oxigênio nos oceanos, porque lembre que do processo de fotossíntese resulta aí com o subproduto, o oxigênio que vai sendo liberado na água e depois vai para a atmosfera. Então, vamos visualizar que a fotossíntese é aquela reação onde o gás carbônico, junto com a água, na presença de luz e pela clorofila,
consegue ser convertido, então, em glicose, um composto orgânico simples, e que resulta, então, em liberado aí água e oxigênio. Tá? Então, a fotossíntese usual. Algumas bactérias que são fotoautotróficas são as chamadas sulfobactérias, que possuem um pigmento diferente, não tem essas clorofilas usuais aqui, elas possuem o que a gente chama de bacterioclorofila. Nesse caso, na reação, né, que vai produzir, então vai sintetizar os seus compostos orgânicos, elas vão retirar o hidrogênio de compostos que contêm enxofre, como é o caso aqui ó, do gás sulfídrico, e não da água, como a gente observa aqui numa fotossíntese usual. E no final, o produto dessa reação vai ser enxofre, olha aqui, enxofre e não o oxigênio, como nesse caso. Tá? Então, veja que é o gás carbônico reagindo aqui com o gás sulfídrico na presença de luz, por causa da bactéria clorofila, que vai produzir glicose, água, e sobra aqui, então, o enxofre. Tá? Então, é um outro exemplo aí de bactérias autotróficas, fotoautotróficas. Então, esses dois grupos aqui são de fotoautotróficas. E ainda temos as chamadas quimioautotróficas, que também conseguem sintetizar seu próprio alimento, só que nesse caso, não vai utilizar, não precisa da luz, não ocorre na presença de luz. Elas vão conseguir energia, digamos, para sintetizar seus compostos orgânicos, oxidando substâncias inorgânicas, né, como minerais que estão presentes no solo ou na água, como é o caso da amônia, enxofre, sais de ferro, e a energia química que é liberada dessas reações é que vai ser utilizada para fixar o carbono, do gás carbônico, da atmosfera, com água para formar, então, substâncias orgânicas. Então, digamos, uma reação um pouco mais complexa, né, que vai acontecer por meio dessas reações aí químicas para produzir, então, seu próprio alimento. Nós temos alguns exemplos aqui, como é o caso das bactérias chamadas nitrificantes, que é o caso da nitrosomonas e nitrobacter, os dois principais grupos, são bactérias que ocorrem naturalmente no solo, especialmente também vivem junto com plantas no grupo das leguminosas. Então, elas conseguem fazer essas reações químicas, né, e produzir ou sintetizar seu próprio alimento. Algumas bactérias, especialmente do gênero Rhizobium, elas vivem em relações mutualísticas com raízes de plantas, especialmente da soja, do feijão, que são chamadas plantas leguminosas, e elas conseguem fazer algo que é bem importante, que é fixar ou pegar um nitrogênio que é gasoso, que é atmosférico, e fixar ou passar, então, isso para os tecidos do vegetal, que a gente chama de amonificação. Então, nesse caso aqui, veja como é importante. Nós precisamos do nitrogênio para fazer nossas proteínas, por exemplo. Só que nós não conseguimos, pelo processo de respiração, obter o nitrogênio, que é tão abundante no ar. Nós só conseguimos, pelo processo de respiração, obter o oxigênio. E nesse caso, quando a gente ingere, por exemplo, plantas como é o caso do feijão, do soja, nós conseguimos ingerir o nitrogênio que foi incorporado, então, nos tecidos vegetais. Então, é um grupo de bactérias bastante importante, que é o dos Rhizobium. Consegue, então, fazer essa conversão, né, fixar no nitrogênio, que é bem abundante na atmosfera, mas que não está disponível, digamos, para nós, dessa forma, nos tecidos vegetais. Então, eles entram aí no ciclo do nitrogênio, vocês vão estudar aí especialmente no terceiro ano. Então, lembrem desse nome aqui, ó, bactérias do grupo dos Rhizobium, fixadoras de nitrogênio. E sobre o metabolismo ainda, agora pensando, veja, além de comer, nós precisamos respirar. Então, as bactérias também. Então, além de se alimentar, seja, né, por meio de ingestão, né, de absorção, ou por meio da produção, né, no caso das fotossintetizantes, por exemplo, elas precisam também respirar ou fazer fermentação. São as duas possibilidades aí, então, de metabolismo, pensando nesse aspecto agora. Então, muitas bactérias são como a gente, né, são aeróbicas, dependem do oxigênio para obter energia, então elas respiram como nós, são obrigatórias, precisam do oxigênio para respirar, para reagir lá dentro da célula com a glicose, né, para liberar energia. E outro grupo de bactérias, ou outras bactérias, são ditas anaeróbicas. Nós temos dois grupos de anaeróbicas, as chamadas facultativas e as chamadas estritas ou obrigatórias. As facultativas são aquelas que podem utilizar oxigênio, se eles estiverem presentes, mas se não tiver oxigênio disponível para obter energia, elas podem realizar processos chamados anaeróbicos, como é o caso da fermentação.
Então, por isso elas são facultativas, como um carro flex, né? Gasolina, álcool, por exemplo, pode se utilizar dos dois processos. Então, respiram de oxigênio, fazem fermentação na ausência do oxigênio, facultativas. E temos as bactérias, chamadas anaeróbicas restritas, ou ainda obrigatórias, que não usam de forma alguma oxigênio, elas não respiram, e inclusive morrem na presença do oxigênio, e que obtêm energia exclusivamente, aí, então, por outros mecanismos, considerando aqui, por exemplo, a fermentação. Tá? Então, em relação ao metabolismo, pensando, né, lá atrás, nós já fomos a parte da nutrição, e aqui pensando na questão da respiração ou fermentação para obtenção, então, da energia. Tá? Então, são os casos aí dos grupos de bactérias. E pensando em todos esses aspectos, muitas bactérias acabam tendo uma grande importância econômica, então o ser humano sempre utiliza aí dos conhecimentos para, né, seu benefício. Então nós temos aqui, por exemplo, várias bactérias que são importantes na indústria de laticínios, por exemplo, das fermentações, onde transformam o açúcar do leite em ácido lático, especialmente na fabricação dos queijos, dos iogurtes, do requeijão. Então aqui, por exemplo, lembro do lactobacillus, inclusive a gente mexe, considera que são bactérias vivas, né, que são presentes aqui nesse leite fermentado. Temos o caso dos streptococcus também, são várias espécies, algumas são inclusive patogênicas para a gente, mas vamos considerar aqui essas que têm importância na indústria dos laticínios. Temos aí também na indústria a produção, por exemplo, do vinagre, onde se converte álcool que está presente no vinho, por exemplo, em ácido acético para fazer vinagre, gênero Acetobacter, né? Na indústria farmacêutica, né, muitas, então, são utilizadas para a produção de medicamentos, né? Então, a neomicina, a termicina, a streptomicina, são vários medicamentos produzidos, né, a partir de bactérias, e algumas aí, inclusive, aí são utilizadas para a produção de vitaminas, para sintetizar, por exemplo, a vitamina B12, que é uma bactéria em especial que se utiliza, então, para a produção dessa vitamina. Lembra que a vitamina B12, muitas pessoas têm carências, então elas podem se utilizar dessas vitaminas, já que vêm, digamos, sintetizadas aí por essa bactéria. Tá? Então, importância econômica. E algumas bactérias são utilizadas também chamadas biorremediadoras. Esse é um tema bastante importante, que vocês vão ouvir aí, tanto aqui para bactérias, quando trabalhar lá estudar algas, fungos, muitas plantas são utilizados para ajudar a recuperar áreas que tenham sido degradadas ou danificadas de uma forma acidental ou proposital pelo ser humano. Então, quando se utiliza esse método, é um método mais natural, o que você está pensando nesse momento? Em que as bactérias se utilizam, se alimentam de matéria orgânica, elas podem transformar esses compostos normalmente bem poluentes, bem danosos para o ambiente, para outros organismos vivos, em elementos simples. Então, por exemplo, bactérias naturais, né, dos ambientes têm sido utilizadas, por exemplo, para degradar derivados do petróleo, os hidrocarbonetos. Então, lembra que de tempos em tempos a gente escuta, né, noticiário aí que houve um grande derramamento de petróleo por navios ou combustíveis, né, quando tomam um caminhão de repente na serra, ou mesmo, né, a questão aí de pesticidas no solo. Muitas bactérias, alguns gêneros, conseguem acumular, inclusive, metal pesado, então, retirar do solo da água metais pesados. Então, bactérias têm sido utilizadas nesse mecanismo de tentar reparar o ambiente quando ele sofre algum dano, geralmente ocasionado por alguma ação humana, e é um método que acaba sendo, digamos assim, mais natural, porque ele vai ajudar a descontaminar essa área sem causar novos danos. Então, muitas vezes se estimula, né, algumas bactérias já estão presentes naturalmente naquela área, ou se adiciona alguma bactéria, né, estimula a produção de bactérias que já se conhecem, já se sabe, por exemplo, que elas são capazes de degradar aqueles poluentes e tornar esses elementos tóxicos e danosos em elementos simples e que podem, então, ficar de uma forma natural novamente no ambiente. Então, muitas têm sido utilizadas como biorremediadoras. E agora, no próximo momento, nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o processo de reprodução das bactérias.